Ernesto, um velho senhor, se sentia solitário apesar de toda a riqueza de sua conta bancária. Apesar de ter dinheiro, ele desejava a proximidade de sua família, que se mantinha afastada. No entanto, ele conheceu Isabela, uma moça de 19 anos, e logo prometeu que deixaria para ela uma parte de sua fortuna. No dia em que ela recebeu o testamento, não pôde acreditar no que estava escrito. Em uma imponente mansão, localizada no bairro mais nobre da cidade, vivia o senhor Ernesto, um homem de 75 anos com uma presença discreta, mas uma história grandiosa. Viúvo há mais de uma década, ele habitava a casa que um dia foi cheia de risos e vozes, agora ressoando apenas os ecos de suas lembranças. Sua esposa, a herdeira de uma das famílias mais ricas do país, havia deixado não apenas uma fortuna considerável, mas também um vazio difícil de preencher. Ernesto, com seus cabelos prateados e olhos ainda vivos, escondia uma parte significativa dessa fortuna, preferindo manter em segredo os detalhes financeiros, até mesmo dos próprios filhos. Ernesto tinha 5 filhos, todos bem-sucedidos em suas próprias vidas, mas distantes do pai. Eles raramente o visitavam, ocupados com suas carreiras e famílias, deixando o velho pai em uma solidão cada vez mais profunda. Ernesto sentia saudades dos tempos em que a casa estava cheia, com os filhos pequenos correndo pelos corredores e as refeições em família feitas ao redor da grande mesa de mogno. Agora, ele se contentava com a presença diária de sua fiel faxineira, Cleide, e de sua talentosa cozinheira Fabiana. As duas mulheres eram mais que empregadas, eram suas confidentes e, de certa forma, sua família substituta. Cleide, com sua figura robusta e sorriso caloroso, chegava todas as manhãs para arrumar a casa. Ela conhecia cada canto, cada peça de mobília, cada segredo guardado nas gavetas antigas. Fabiana, por sua vez, era uma mulher de fala mansa e mãos habilidosas, que preparava os pratos favoritos de Ernesto, tentando trazer um pouco de conforto através da comida. Juntas, elas preenchiam os dias de Ernesto com um pouco de rotina e calor humano. Apesar de todos os cuidados, a solidão persistia. Ernesto muitas vezes passava horas no escritório, cercado por fotografias de sua falecida esposa e dos filhos em várias fases da vida. Ele ligava para os filhos, tentava se conectar, mas quase sempre encontrava apenas a frieza das caixas de mensagens. Em contraste, seu neto Lucas era uma exceção brilhante. Jovem, dinâmico e sempre ocupado com a faculdade e o trabalho, Lucas nunca esquecia do avô. Sempre encontrava tempo para ligar, para saber como ele estava, para ouvir suas histórias e compartilhar um pouco de sua própria vida. A presença de Lucas era um alívio para Ernesto. As ligações do neto eram como pequenas janelas de luz, rompendo a penumbra de seus dias solitários. Lucas se interessava genuinamente pelas histórias do avô, sobre os tempos áureos da família, sobre os desafios e triunfos, e até sobre as pequenas coisas do cotidiano. Ele era um jovem curioso, de espírito bondoso, que via no avô uma fonte de sabedoria e inspiração. Entretanto, havia algo mais que incomodava Ernesto. A vastidão de sua fortuna, escondida dos filhos, era uma fonte constante de preocupação. Temia que, ao revelar toda a extensão de sua riqueza, os filhos se aproximassem apenas por interesse. Ele queria acreditar que o amor e a proximidade não podiam ser comprados. Assim, mantinha-se em silêncio, protegendo não apenas a fortuna, mas a essência de suas relações familiares. No fundo do coração, Ernesto sonhava com um reencontro. Ele sonhava com a casa novamente cheia, com risos e conversas animadas, com a família reunida ao redor da mesa. Sonhava em sentir o calor do abraço de seus filhos e netos, não por obrigação, mas por um amor verdadeiro e incondicional. Enquanto esperava, ele se agarrava às pequenas alegrias que ainda lhe restavam, como as visitas esporádicas de Lucas, os cuidados dedicados de Cleide e Fabiana.
e as memórias que guardava com carinho. Apesar do distanciamento dos filhos, Ernesto permanecia ativo e presente em sua própria vida. Todas as manhãs, logo após o sol despontar no horizonte, ele calçava seus tênis de caminhada e percorria as ruas tranquilas do bairro. Era um ritual sagrado, como uma forma de conectar-se com o mundo ao seu redor e manter-se saudável física e mentalmente. A cada passo, ele observava as casas bem cuidadas com seus jardins floridos e cumprimentava os vizinhos com um aceno amigável. Por entre essas caminhadas matinais, ele cultivava pequenas amizades, trocando histórias e sorrisos com aqueles que cruzavam seu caminho. No entanto, por mais que se esforçasse para manter uma aparência serena, Ernesto carregava consigo uma dor silenciosa, uma ferida que jamais cicatrizava completamente. Ele se perguntava sobre o que havia feito de errado e o que poderia ter sido diferente para manter os filhos por perto. Apesar de sua solidão, ele não se entregava ao desespero. Mantinha uma rotina disciplinada, alimentando-se bem, cultivando seus interesses pessoais e buscando sempre uma conexão com o mundo exterior. Ernesto frequentava concertos de música clássica, onde encontrava um consolo temporário na beleza das notas e na harmonia das melodias. Também se dedicava à leitura, perdendo-se em mundos de ficção que o transportavam para além das paredes de sua casa solitária. Entretanto, era nos momentos mais silenciosos que a solidão se fazia mais presente, ecoando nos corredores vazios e nas paredes que guardavam mais memórias do que ele poderia suportar. Nessas horas, ele se refugiava em seu escritório, onde as fotografias de família o observavam silenciosamente. Olhava para os rostos sorridentes de seus filhos quando crianças, tentando encontrar ali alguma resposta para o afastamento inexplicável. Apesar de tudo, Ernesto nunca perdeu a esperança. A chama da família ainda ardia em seu coração, aquecendo-o nas noites mais frias. Ele acreditava que um dia, o amor que unia aquela família seria forte o suficiente para superar qualquer distância. Enquanto esse dia não chegava, ele se agarrava à presença reconfortante de Lucas, seu neto querido, que mesmo com sua vida agitada, sempre encontrava tempo para estar ao seu lado. Lucas era sua âncora no mundo, sua esperança viva de que o amor familiar poderia superar todas as adversidades. Um novo dia já havia começado quando, de repente, o azar bateu à porta de Senhor Ernesto. Em uma manhã como qualquer outra, ele se dirigiu ao banheiro após sua caminhada matinal. Quando saía do banho, um deslize fez com que perdesse o equilíbrio e caísse no chão frio. O impacto foi brutal e ele sentiu uma dor aguda percorrer sua perna esquerda. Fabiana, a dedicada cozinheira, ouviu o estrondo e correu para socorrê-lo. Com cuidado e afeto, ela o ajudou a se levantar, mas era evidente que algo estava errado. Ernesto sentia uma pontada de dor insuportável no tornozelo, e a simples ideia de tentar se movimentar parecia uma tarefa impossível. Com um olhar preocupado, Fabiana não hesitou. Ajudou-o a se sentar e imediatamente ligou para uma ambulância. No hospital, Ernesto foi examinado e submetido a uma série de testes. O diagnóstico não era tão grave quanto se imaginava inicialmente. Ele havia apenas torcido o tornozelo. Mesmo assim, a queda e a dor foram um lembrete doloroso de sua fragilidade, tanto física quanto emocional. Com o coração apertado, Ernesto decidiu avisar a toda a família sobre o ocorrido. Ele ligou para cada um dos filhos, tentando ocultar a preocupação em sua voz. Por outro lado, as respostas que recebeu foram frias e desinteressadas. Alguns mal deram atenção à notícia, enquanto outros apenas murmuraram algumas palavras de consolo antes de retomar suas vidas ocupadas. Ernesto sentiu-se desamparado e abandonado. A solidão que o envolvia era quase palpável, como se estivesse sufocando-o lentamente. Ele se perguntava onde havia falhado.
E por que seus próprios filhos pareciam tão distantes e indiferentes? Aquela dor física agora se misturava à dor emocional, formando um fardo insuportável sobre seus ombros cansados. Naquela mesma tarde, a porta do quarto de hospital se abriu e Lucas entrou apressado. Seu rosto estava pálido e seus olhos mostravam uma preocupação genuína. Ele havia deixado o trabalho e os compromissos para trás assim que recebeu a notícia e correu para ver o avô. Ao avistar Ernesto, que estava deitado na cama com uma expressão cansada, Lucas se aproximou rapidamente, segurando sua mão. "Vovô, como você está? Está sentindo muita dor? Precisa de alguma coisa?" perguntou Lucas com a voz carregada de ansiedade. Ernesto esboçou um sorriso tranquilo, apesar da dor que sentia no tornozelo e do peso da solidão que o acompanhava. "Estou bem, meu rapaz. Foi só um susto e o tornozelo dói um pouco, mas os médicos já me deram remédio para a dor. Logo estarei melhor." Lucas respirou aliviado, mas não deixou de notar a tristeza nos olhos do avô. "Vou ficar aqui com você esta noite. Não se preocupe com nada. Eu cuido de você." A presença de Lucas trouxe um conforto imenso a Ernesto, que se sentiu acolhido e amado. Durante a noite, o jovem neto acomodou-se em uma cadeira ao lado da cama, recusando-se a sair, mesmo quando as enfermeiras insistiram que ele fosse descansar em casa. A dedicação de Lucas era uma fonte de alegria para Ernesto, um lembrete de que ainda havia alguém que se importava verdadeiramente. Enquanto Lucas dormia em sua cadeira improvisada, Ernesto passou a noite em pensamentos. A dor no tornozelo era um incômodo constante, mas nada se comparava à dor emocional que sentia ao perceber a ausência de seus filhos. Ele se lembrava das vezes em que havia se sacrificado para garantir que nada lhes faltasse, além do carinho e amor que dedicava a cada um deles. Agora, porém, sentia-se abandonado, como se todos esses esforços não significassem nada. Ali, naquela cadeira desconfortável, Lucas representava tudo pelo que ainda valia a pena lutar. Ele era a prova viva de que o amor ainda existia, mesmo que fosse encontrado em apenas um membro da família. Ernesto sabia que não podia mudar o passado ou as atitudes de seus filhos, mas podia valorizar e nutrir o relacionamento especial que tinha com Lucas. A noite no hospital foi longa e solitária para Ernesto. Enquanto Lucas dormia na cadeira ao lado, Ernesto manteve o olhar fixo na porta, na esperança de que algum de seus outros filhos aparecesse. Ele desejava ver um rosto familiar e ouvir uma voz que trouxesse consolo. Mas a noite passou e a porta permaneceu fechada, sem ninguém mais cruzá-la. Em um momento de fraqueza, Ernesto deixou que algumas lágrimas escapassem, sentindo o peso da solidão e da rejeição. Então, olhando para Lucas, dormindo desconfortavelmente na cadeira, enxugou as lágrimas e encontrou força em sua gratidão. A partir daquele dia, Ernesto decidiu que não permitiria que a ausência de seus filhos o abatesse. Em vez disso, focaria no que tinha de bom em sua vida. Um neto maravilhoso e dedicado que o amava sinceramente. A presença de Lucas era um presente precioso e ele prometeu a si mesmo que valorizaria cada momento ao lado do neto. Na manhã seguinte, o médico entrou no quarto com um semblante profissional, mas simpático. "Senhor Ernesto, tenho boas notícias. O senhor está liberado para ir para casa, mas seu tornozelo precisará de fisioterapia para se recuperar completamente." Ernesto assentiu, aliviado por poder voltar para o conforto de sua casa. Lucas rapidamente se levantou, pronto para ajudar o avô. "Vamos, vovô. Vou cuidar de tudo." Lucas providenciou os papéis da alta e, com cuidado, ajudou Ernesto a se vestir e se preparar para a saída. Juntos, deixaram o hospital e voltaram para a imponente casa que Ernesto habitava. Ao chegar, Cleide e Fabiana estavam à porta, ansiosas e aliviadas por vê-lo.
Graças a Deus o senhor está bem, senhor Ernesto, exclamou Cleide enquanto Fabiana, com lágrimas nos olhos, abraçava-o delicadamente. Ernesto sorriu para suas duas leais funcionárias e amigas. Obrigado, minhas queridas. Estou melhor graças a vocês e ao Lucas. Lucas ajudou Ernesto a se acomodar em sua poltrona favorita na sala de estar. O cansaço da noite anterior pesava sobre ambos, mas havia uma sensação de alívio no ar. Eles sabiam que a recuperação seria um processo lento, mas estavam determinados a enfrentar juntos. Durante os dias que se seguiram, Ernesto iniciou a recuperação com o apoio constante de Lucas, Cleide e Fabiana. Como as sessões de fisioterapia começariam apenas na semana seguinte, cada dia era um passo em direção ao seu objetivo, e cada pequeno progresso era celebrado. Lucas acompanhava o avô todos os dias, ajudando-o em tudo o que precisava. Entre os cuidados diários, Ernesto e Lucas fortaleceram ainda mais o vínculo que os unia. Passavam horas conversando e compartilhando histórias e risadas. Ernesto ensinava Lucas sobre os segredos da família, as lições de vida que aprendeu ao longo dos anos, e Lucas, por sua vez, trazia novas perspectivas e energias à vida de Ernesto. Ao saber do acidente, Lucas tirou alguns dias de folga do trabalho para cuidar do avô. Senhor Ernesto inicialmente protestou, dizendo que não queria atrapalhar a vida ocupada do neto, mas Lucas insistiu. Com um sorriso teimoso, ele disse: "Vovô, eu quero estar aqui. É importante para mim." Ernesto, comovido pela dedicação de Lucas, cedeu e permitiu que ele ficasse alguns dias em sua casa. Na semana seguinte, Ernesto precisava cuidar de alguns assuntos financeiros. Lucas, sempre prestativo, se ofereceu para ir ao banco em seu lugar. Confiando plenamente no neto, Ernesto entregou a senha de sua conta bancária e explicou o que precisava ser feito. Lucas pegou os documentos e foi ao banco, determinado a ajudar o avô em tudo o que fosse necessário. Quando chegou ao banco e acessou a conta de Ernesto, Lucas ficou chocado com o que viu. O saldo da conta era astronômico, muito maior do que ele havia imaginado. Ele sabia que o avô tinha uma vida confortável financeiramente, mas não tinha ideia da verdadeira extensão de sua fortuna. O valor era impressionante, uma soma que poderia mudar a vida de qualquer um. Lucas sentiu um turbilhão de emoções. Por um lado, estava impressionado e um pouco confuso. Por outro, sentia uma responsabilidade ainda maior em cuidar do avô. Ele sabia que, com essa quantia, vinham também riscos e a necessidade de proteger Ernesto de qualquer pessoa mal intencionada. Ele cuidou dos assuntos bancários conforme o avô havia pedido e voltou para casa com os documentos em ordem, mas com uma preocupação crescente em sua mente. Ao chegar em casa, encontrou Ernesto sentado na sala de estar, lendo um livro. O avô ergueu os olhos e sorriu quando viu Lucas entrar. "Conseguiu resolver tudo, meu rapaz?" Lucas assentiu, mas não conseguiu esconder a inquietação em seu olhar. "Sim, vovô. Está tudo resolvido. Mas eu fiquei surpreso ao ver o saldo da sua conta. Eu não sabia que você tinha tanto dinheiro." Ernesto suspirou e fechou o livro, pousando-o no colo. "Eu nunca quis que você ou seus tios soubessem da verdadeira extensão da minha fortuna. Sua avó, Deus a tenha, era herdeira de uma das famílias mais ricas do país. Quando ela faleceu, me deixou uma grande quantia, além de imóveis e joias. Achei que, se seus tios soubessem, poderiam se afastar ainda mais, pensando apenas no dinheiro. Eu queria que se aproximassem por amor, não por interesse." Lucas sentou-se ao lado do avô, segurando sua mão. "Eu entendo, vovô, e sei que você fez o que achou melhor, mas também acho que é importante proteger o que você construiu, principalmente agora. Você não está sozinho, e eu estou aqui para ajudar." Ernesto sorriu, apertando a mão do neto com gratidão.
Obrigado, Lucas. Eu confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. Saber que você está ao meu lado me dá uma paz que eu não sentia há muito tempo. No dia seguinte, logo pela manhã, Ernesto iniciaria suas sessões de fisioterapia para recuperar o tornozelo de uma vez por todas. Logo cedo, a fisioterapeuta chegou. Era uma jovem moça de 19 anos, chamada Isabela, com um sorriso caloroso e uma energia contagiante. Ela cumprimentou Ernesto com um aperto de mão firme e iniciou a sessão de fisioterapia com uma atenção e dedicação que logo conquistaram o velho senhor. Ernesto, vamos começar devagar, ok? Quero garantir que o senhor se sinta confortável e seguro. Ela disse após se apresentar. Ernesto assentiu, sentindo-se imediatamente à vontade com a jovem. Durante a sessão, Isabela conversou com animação, perguntando sobre a vida de Ernesto, como suas experiências e histórias de vida. Isabela mostrou um interesse genuíno no que ele falava, o que fez com que Ernesto se abrisse e compartilhasse alguns dos momentos mais marcantes de sua vida. Entre os exercícios e alongamentos, ele contou detalhes sobre sua juventude, sobre como conheceu sua falecida esposa e sobre as alegrias e desafios de criar seus filhos. Você tem uma casa muito bonita, Sr. Ernesto, comentou Isabela durante uma pausa. Gosto muito dos detalhes na decoração. É tudo tão acolhedor e elegante. Ernesto sorriu, orgulhoso. Obrigado, Isabela. Minha esposa tinha um gosto refinado. Ela cuidava de cada detalhe. Agora, essa casa é uma lembrança constante do amor e da dedicação dela. Nos dias que se seguiram, Isabela voltou para mais sessões de fisioterapia. A cada encontro, a ligação entre eles se fortalecia. Isabela fazia questão de perguntar sobre os interesses, paixões e sonhos de Ernesto. Ele, por sua vez, adorava a companhia e a oportunidade de compartilhar suas histórias e sabedoria. Senhor Ernesto, o senhor já pensou em escrever um livro sobre sua vida? Suas histórias são fascinantes, sugeriu Isabela em uma das sessões. Ernesto riu, balançando a cabeça. Nunca pensei nisso, mas é uma ideia interessante. Quem sabe um dia, com sua ajuda, eu possa colocar essas histórias no papel. Isabela sorriu. Eu adoraria ajudar. E tenho certeza de que muitas pessoas se inspirariam com a sua trajetória. As sessões de fisioterapia se tornaram um ponto alto nos dias de Ernesto. Não apenas pela melhora física que ele estava sentindo, mas também pelo vínculo que estava formando com Isabela. Ela trouxe uma nova luz à sua rotina, algo que ele não sabia que estava faltando até então. Lucas também notou a diferença na disposição do avô. Vovô, vejo que a fisioterapia está te fazendo bem e parece que você encontrou uma grande amiga em Isabela. Ernesto sorriu para o neto. Sim, Lucas. Isabela é uma jovem encantadora. Ela me faz lembrar de que ainda há muito pelo que viver, muito pelo que lutar. E suas visitas são um verdadeiro alívio para minha alma solitária. Com o apoio constante de Lucas e a atenção cuidadosa de Isabela, Ernesto começou a ver sua vida com novos olhos. Ele percebeu que, apesar das ausências e das dores do passado, ainda havia muito a ser vivido e compartilhado. Ele decidiu aproveitar cada momento, valorizando as pequenas alegrias e as novas amizades que surgiam. Os dias continuaram a passar e Ernesto se recuperava gradualmente. A cada sessão, Isabela o incentivava a dar mais um passo e a alcançar novos objetivos. Com cada pequena vitória, Ernesto sentia-se mais forte, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Após várias sessões, Ernesto notou um brilho especial nos olhos de Isabela que ia além da simples preocupação profissional. Um dia, no final de uma das sessões, ela o surpreendeu com um convite inesperado. Senhor Ernesto, gostaria de jantar comigo esta noite? Perguntou Isabela,
com um sorriso suave. Ernesto ficou espantado e suas sobrancelhas se levantaram em surpresa. Eu? Um velho como eu? Por que uma jovem como você iria querer sair comigo? Ele estava genuinamente confuso, sentindo-se inseguro sobre o que Isabela realmente queria. Isabela sorriu ainda mais com o olhar cheio de compreensão e ternura. O corpo envelhece, mas o espírito sempre se mantém jovem. Senhor Ernesto, você tem uma alma vibrante, cheia de histórias e sabedoria. Eu adoraria passar um tempo com você, fora do ambiente profissional. Dê uma chance à felicidade. Ernesto ficou abalado com a sinceridade das palavras dela. Ele nunca havia considerado essa possibilidade. Após uma breve hesitação, sentiu-se aquecido pela gentileza e pelo convite de Isabela. Muito bem, Isabela, eu aceito o seu convite. Naquela noite eles foram a um restaurante aconchegante. Ernesto, em um elegante terno que já não usava há muito tempo, e Isabela, deslumbrante em um vestido simples, mas elegante. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Eles riram, compartilharam histórias e descobriram uma conexão genuína. Ernesto sentiu-se rejuvenescido pela companhia de Isabela, e ela, por sua vez, apreciava a sabedoria e o charme dele. Conforme o tempo passava, os encontros se tornaram frequentes. Eles jantavam juntos regularmente, e Ernesto começou a comprar roupas não apenas para si, mas também para Isabela, como um gesto de carinho e apreciação. Os dois desenvolviam um vínculo profundo, compartilhando segredos e sonhos. Isabela encontrava em Ernesto uma fonte inesgotável de histórias e aprendizado, enquanto ele se deliciava com a energia e a vitalidade dela. Certo dia, enquanto caminhavam pelo parque, Isabela segurou a mão de Ernesto e olhou nos olhos dele. Ernesto, eu quero que saiba que o que sinto por você é real. Não é apenas admiração ou respeito. É algo mais profundo. Ernesto apertou a mão dela, sentindo uma onda de emoção. Isabela, eu também sinto algo muito especial por você. Você trouxe uma nova luz à minha vida. Algo que eu não esperava encontrar nesta fase. Apesar da profunda intimidade que compartilhavam, Ernesto nunca revelou a verdadeira extensão de sua fortuna para Isabela. Ele queria que o relacionamento fosse baseado em sentimentos genuínos, não na percepção de riqueza. Ele continuou a viver de forma modesta, escondendo a verdadeira situação de sua conta bancária. À medida que o relacionamento entre Ernesto e Isabela florescia, ela eventualmente se mudou para a casa dele. Ernesto estava radiante com a presença dela, sentindo-se rejuvenescido e pleno de felicidade. No entanto, a mudança de Isabela não passou despercebida pelos filhos de Ernesto, que começaram a questionar suas intenções. Um a um, eles procuraram Isabela, expressando suas preocupações e suspeitas. Achavam que ela estava interessada apenas na fortuna de Ernesto e não em seu pai como pessoa. No entanto, Ernesto permaneceu firme em sua decisão, defendendo o amor que sentia por Isabela e sua escolha de tê-la em sua vida. Lucas, embora desejasse profundamente a felicidade do avô, também se viu dividido. Por um lado, ele via a alegria que Isabela trazia para a vida de Ernesto, mas por outro, entendia as preocupações de seus pais e tios. Ele queria acreditar no amor verdadeiro entre o avô e Isabela, mas as dúvidas persistiam em sua mente. Enquanto os meses passavam, Ernesto percebeu o desconforto e a tensão que sua relação com Isabela causava em sua família. Ele entendia as preocupações deles, mas sua convicção no amor que compartilhava com Isabela permanecia inabalável. Um dia, Ernesto chamou Lucas para uma conversa séria. Sentados na sala de estar, Ernesto olhou nos olhos do neto com seriedade. Ele respirou fundo antes de começar a falar, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair. Lucas, meu rapaz, há algo que preciso te contar.
algo que pode chocar a todos. Sua voz tremia ligeiramente, mas ele prosseguiu com firmeza. Eu decidi vender esta casa. Lucas arregalou os olhos cheios de surpresa, sem esperar por aquela revelação. Ele olhou para o avô com uma mistura de perplexidade e curiosidade. Vender a casa? Mas por que, vovô? Ernesto suspirou, sentindo o peso do segredo que carregava. Eu não posso mais manter essa casa. Eu não posso mais sustentar o estilo de vida que levamos aqui. Eu estou falido, Lucas. Lucas ficou chocado com a revelação. Ele sabia que a fortuna de Ernesto era grande, mas nunca imaginou que ela estivesse em perigo. Ele ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do avô. Então, com determinação, ele se aproximou de Ernesto e segurou suas mãos. Vovô, não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado. Vou te ajudar com tudo o que precisar. Venha morar comigo e não se preocupe com dinheiro. Muito obrigado, Lucas. Eu nem sei o que dizer, Ernesto respondeu. Alguns dias depois, Lucas decidiu enfrentar a situação de frente. Ele postou no grupo da família uma mensagem simples, mas que causaria um grande impacto. Senhor Ernesto decidiu vender sua casa e se mudar para o meu apartamento, porque não tem mais dinheiro. A notícia se espalhou como fogo e, em pouco tempo, todos os membros da família estavam na casa de Ernesto, com expressões de choque e preocupação estampadas em seus rostos. Os 5 filhos de Ernesto cercaram-no imediatamente, exigindo explicações. Papai, o que está acontecendo? Por que você está vendendo a casa? Perguntou o filho mais velho. Ernesto respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair. Filhos, eu estou falido. Todo o dinheiro que sua mãe me deixou acabou. Houve um momento de silêncio tenso, interrompido apenas pelo som abafado de suspiros surpresos. Os filhos de Ernesto olharam para ele atônitos, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. Como assim, papai? Como isso aconteceu? Perguntou a filha mais nova. Ernesto baixou os olhos, sentindo a vergonha e a tristeza pesarem sobre ele. Eu não fui cuidadoso com o dinheiro. Gastei mais do que deveria. Investi em coisas que não deram certo. E agora, não tenho mais nada. A notícia caiu como uma bomba sobre a família, deixando todos atordoados e desorientados. Eles olharam ao redor para a casa, que sempre consideraram um símbolo de segurança e estabilidade, agora prestes a ser vendida. A realidade da situação começou a se instalar, e eles perceberam que a vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. Ernesto respirou fundo, com o olhar pesaroso, refletindo a dor e a frustração que estava sentindo. Ele encarou seus filhos com uma mistura de tristeza e indignação. Vocês estão aqui agora, exigindo sua parte na casa. Mas onde estavam quando eu mais precisei? Quando eu estava no hospital, lutando para me recuperar, apenas Lucas esteve ao meu lado. Vocês não deram um passo na minha direção. Não me visitaram, não se importaram em saber como eu estava. E agora que estou vendendo a casa para sobreviver, todos aparecem querendo sua parte. Houve um momento de silêncio pesado, no qual a verdade das palavras de Ernesto pairava no ar como uma sombra sobre todos ali presentes. Os filhos de Ernesto baixaram os olhos, sentindo o peso da culpa e da vergonha. O filho mais velho foi o primeiro a quebrar o silêncio, com a voz cheia de arrependimento. Papai, nós cometemos um erro. Não percebemos o quanto você estava sofrendo, o quanto estava precisando de nós. Por favor, nos perdoe. Ernesto suspirou, sentindo-se emocionado pelas palavras sinceras de seu filho. Ele sabia que não podia ignorar o amor
que ainda existia entre eles, apesar das dificuldades do passado. Com um aceno lento, ele respondeu: Eu os perdoo, meus filhos, mas é importante que entendam que esta casa é tudo o que tenho agora. Vou vendê-la para poder viver com dignidade e espero que possamos encontrar uma maneira de seguir em frente juntos como uma família. Os filhos de Ernesto assentiram, comprometendo-se a apoiar o pai da melhor maneira possível. Eles sabiam que haviam cometido erros, mas estavam determinados a fazer as coisas direito desta vez. Com o coração pesado, eles se despediram de Ernesto, prometendo retornar em breve para ajudá-lo na transição para uma nova fase de sua vida. Enquanto a família se dispersava, Isabela, que acompanhou toda a conversa de longe, se aproximou de Ernesto com os olhos cheios de preocupação. Ernesto, o que está acontecendo? Por que você não me contou sobre isso? Ernesto suspirou, fingindo que se sentia culpado por não ter compartilhado a verdade com Isabela mais cedo. Isabela, eu não queria que você se preocupasse. Eu estava tentando protegê-la, proteger nosso relacionamento. Mas agora, parece que isso só piorou as coisas. Isabela colocou uma mão gentil no rosto de Ernesto, olhando nos olhos dele com ternura. Tudo bem, Ernesto. O futuro só a Deus pertence. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. No dia seguinte, Ernesto começou a preparar suas malas para deixar a casa que havia sido seu lar por tantos anos. Enquanto dobrava suas roupas com cuidado, uma mensagem de Isabela chegou em seu telefone. Ele leu com uma expressão perplexa, e seus olhos percorreram as palavras uma e outra vez. Isabela estava partindo em uma viagem repentina, citando a necessidade de estar com seus pais. Foi então que Lucas entrou no quarto, encontrando o avô perdido em seus pensamentos. Vovô, está tudo bem? Ernesto suspirou, sentindo o peso da tristeza em seu coração. Lucas, preciso te contar algo sobre Isabela. Eu nunca sequer a beijei. E agora ela disse que está viajando e não deu mais nenhuma satisfação. Lucas arregalou os olhos, surpreso com a revelação. Mas, vovô, por quê? Vocês pareciam tão felizes juntos. Ernesto balançou a cabeça, sua voz pesarosa. Eu pensei que ela estava aqui por mim, mas agora vejo que tudo o que ela queria era o meu dinheiro. Ela percebeu que eu perdi minha fortuna e preferiu ir embora. Eu só queria ter alguém ao meu lado que realmente me amasse. Lucas olhou para o avô com compaixão, sentindo a tristeza que emanava dele. Ele queria poder consolá-lo, mas sabia que as palavras por si só não seriam suficientes para curar sua dor. Vovô, sinto muito que você esteja passando por isso, mas saiba que você não está sozinho. Eu estarei sempre aqui para você, não importa o que aconteça. Ernesto, então, revelou que ficou profundamente perturbado quando Isabela expressou seu desejo de ser incluída em seu testamento. Aquelas palavras revelaram as verdadeiras intenções dela, e ele se viu confrontado com a dolorosa realidade de ter sido usado. Você acredita nisso, Lucas? Há pouco tempo, ela perguntou se eu não poderia incluí-la em meu testamento ou colocá-la como beneficiária em meu seguro de vida. Eu devia ter desconfiado antes. Entretanto, Ernesto contou que decidiu manter suas emoções guardadas, respondendo com um simples sim à solicitação de Isabela. Ele não queria confrontá-la naquele momento, mas guardou em sua mente o que tinha acabado de descobrir. Na hora, eu não soube o que dizer, então concordei, dizendo que deixaria uma herança especial para ela. Vovô, você não pode fazer isso, exclamou Lucas, com uma mistura de indignação e preocupação. Ela te usou, vovô. Você não pode deixar nada para ela. Ernesto sorriu maliciosamente, com um brilho travesso em seus olhos cansados. Não se preocupe, meu rapaz. Eu tenho algo muito melhor planejado para ela. Lucas ficou perplexo com a resposta enigmática do avô,
mas decidiu confiar nele. Ele sabia que Ernesto tinha um plano, mesmo que não entendesse completamente o que era. Nos dias que se seguiram, Ernesto deixou sua casa luxuosa para trás e foi morar com Lucas em seu modesto apartamento. A nova rotina era desafiadora para ambos, mas eles logo encontraram seu ritmo. Durante o dia, Ernesto passava boa parte do tempo sozinho, enquanto Lucas estava ocupado com o trabalho e os estudos. No entanto, assim que Lucas voltava para casa, ele dedicava todo o seu tempo e atenção ao avô. Lucas fazia o possível para tornar a vida de Ernesto mais confortável e agradável. Eles compartilhavam refeições juntos, assistiam televisão e conversavam sobre os mais diversos assuntos. À medida que os dias passavam e a nova rotina se estabelecia, Ernesto se via confrontado com novos desafios, especialmente na cozinha. Acostumado a contar com a presença da empregada para preparar suas refeições, ele agora se via tendo que aprender a se virar sozinho. Por sorte, sua vizinha Mariana logo se tornou uma presença constante em sua vida. Mariana, uma jovem de 22 anos, vivia na casa ao lado com sua mãe. Ela era gentil, prestativa e sempre disposta a ajudar. Com o tempo, Mariana começou a trazer almoço e café da manhã para Ernesto, garantindo que ele não passasse fome enquanto aprendia a se virar na cozinha. Além disso, Mariana frequentemente oferecia sua ajuda em outras tarefas domésticas, desde a limpeza até pequenos consertos pela casa. Sua presença calorosa e seu sorriso amigável tornaram-na uma figura querida na vida de Ernesto. Ao longo do tempo, a amizade entre eles se fortalecia e Ernesto começou a se sentir cada vez mais próximo de Mariana. Sua gentileza e bondade lembravam-lhe de seu próprio neto, Lucas. Em seu coração, ele começou a pensar em Mariana como sua própria neta, uma jovem que ele admirava e queria proteger. Ele começou a chamá-la de minha neta, com carinho, compartilhando com ela histórias e conselhos como fazia com Lucas. Para Ernesto, Mariana era mais do que apenas uma vizinha. Ela era uma fonte de conforto e alegria em sua vida solitária. A presença de Mariana trouxe uma nova luz à vida de Ernesto. Ele não se sentia mais tão sozinho, pois agora tinha não apenas o apoio de Lucas, mas também a amizade sincera de Mariana. À medida que os dias passavam, a vida de Ernesto tomava novos rumos. De repente, um relacionamento entre Lucas e Mariana começou a florescer, alimentado pelas sábias palavras e gentis gestos de Ernesto, que se tornou o próprio Cupido entre os dois jovens apaixonados. Enquanto isso, Isabela permanecia ausente, perdida em seu próprio mundo, deixando para trás as memórias de um passado que nunca deveria ter acontecido. Ela nunca mais procurou Ernesto ou mandou notícias sobre como estava para ele. Com o passar dos anos, a idade começou a pesar sobre Ernesto, deixando marcas visíveis em seu corpo e espírito. Algumas doenças começaram a surgir, como lembranças indesejadas de um fim que se aproximava a qualquer momento. Finalmente, chegou o momento em que Ernesto teve que enfrentar a inevitabilidade de suas doenças e se ver internado no hospital. Lá, ele recebia visitas constantes de Lucas e Mariana, que continuaram sendo sua maior fonte de apoio. Um dia, enquanto estava deitado em sua cama de hospital, Ernesto chamou Lucas para um momento de conversa privada. Seus olhos cansados refletiam uma sabedoria adquirida ao longo dos anos, mas também uma serenidade tranquila diante do que estava por vir. Lucas, meu rapaz, começou Ernesto com a voz suave e calma. Eu sinto que minha jornada neste mundo está chegando ao fim. Eu vivi uma vida plena e repleta de amor, mas agora é hora de partir. Lucas sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras do avô, mas ele sabia que era hora de enfrentar a realidade. Com lágrimas nos olhos, ele segurou a mão de Ernesto com carinho, incapaz de dizer as palavras que estavam presas em sua garganta. Ernesto
olhou nos olhos de seu neto com ternura, transmitindo-lhe palavras de conforto e sabedoria. Não chore, meu rapaz. Eu estou pronto para partir. Eu vivi uma vida cheia de amor e alegria, e agora é hora de me despedir. Com lágrimas escorrendo por seus rostos, Lucas segurou a mão de Ernesto com firmeza, sentindo a gravidade do momento. Ninguém sabe a hora de partir, vovô, murmurou ele entre soluços. Ernesto sorriu com gentileza e seus olhos refletiam uma serenidade que contrastava com a dor de seu neto. Eu sei, meu rapaz, mas sinto que minha hora está chegando. Lucas lutou para conter suas emoções, mas as palavras de Ernesto pesaram em seu coração como uma pedra. Por favor, vovô, não vá. Eu não estou pronto para te perder. Ernesto segurou a mão de Lucas com carinho, transmitindo-lhe palavras de conforto e sabedoria. Chore depois, meu rapaz. Eu tive uma vida feliz. Fui um pai feliz, apesar de tudo. E isso é tudo o que importa. Os dois se abraçaram, compartilhando um momento de ternura e despedida. Ernesto então pediu uma última coisa a Lucas, com o coração pesado pelo peso da despedida. Lucas, meu rapaz, eu gostaria que você reunisse toda a família no dia do testamento. Por favor, prometa-me que você fará isso por mim. Lucas assentiu, incapaz de falar, enquanto a dor da perda pesava sobre ele. Eu prometo, vovô. Eu farei isso por você. Alguns dias depois, Ernesto partiu silenciosamente, deixando para trás um vazio que nem mesmo o tempo poderia preencher. Lucas e Mariana ficaram desolados, perdidos em um mar de tristeza e saudade. No dia da leitura do testamento, Lucas chamou todos os membros da família, incluindo Isabela, que apareceu correndo ao saber que Ernesto havia deixado algo para ela. Eles se reuniram em torno da mesa, e suas expressões sombrias refletiam a gravidade do momento. O advogado de Ernesto entrou na sala, com uma aura solene envolvendo-o enquanto ele se dirigia aos presentes. Com uma voz grave e controlada, ele pediu a atenção de todos, preparando-se para revelar o conteúdo de um vídeo gravado pelo próprio Ernesto. Em um gesto cerimonioso, o advogado ligou o vídeo, e a figura de Ernesto apareceu na tela, com a voz ecoando pela sala em um tom de profunda sinceridade e emoção. Meus queridos filhos, netos e amigos, começou Ernesto, com a voz carregada de sentimentos não expressos por anos. Eu queria compartilhar com vocês a minha história, minha vida, meus desejos e meus arrependimentos. À medida que o vídeo prosseguia, Ernesto abriu seu coração, revelando suas lutas internas, sua solidão silenciosa e seu constante anseio por conexão e amor. Ele expressou sua gratidão a Lucas e Mariana, reconhecendo-os como os verdadeiros pilares de seu apoio e felicidade nos últimos anos. Eu tive a sorte de encontrar amor e compaixão nos braços de Lucas e Mariana, continuou Ernesto, com os olhos brilhando com gratidão. Eles me deram mais do que eu jamais poderia ter esperado, e por isso eu serei eternamente grato. Ernesto, então, compartilhou suas razões para anunciar a venda da casa e a escolha de deixar para trás a riqueza material. Ele queria testar o verdadeiro caráter de seus filhos, revelando que, apesar de suas falhas, ele ainda os amava profundamente. Na verdade, eu nunca perdi minhas economias. O dinheiro sempre esteve comigo. Eu inventei a venda da casa como uma desculpa para descobrir quem estava verdadeiramente do meu lado, ele disse. Após uma pausa, Ernesto continuou sua confissão, com as palavras ecoando na sala, em um silêncio carregado de emoção. Eu passei os melhores anos da minha vida ao lado de Lucas e Mariana. Eles me ensinaram o verdadeiro significado do amor, da família e da generosidade. E por isso, é a eles que eu dedico o meu coração, minha gratidão e minha herança. À medida que o vídeo de Ernesto avançava, revelações surpreendentes começaram a surgir, mudando o curso da herança
e provocando uma mistura de emoções na sala. Ernesto, com uma serenidade digna de um sábio, explicou sua decisão de dividir sua herança de forma diferente entre seus entes queridos, enfatizando que, apesar das circunstâncias, seu amor por todos permanecia inabalável. Com uma clareza impressionante, ele delineou os detalhes da divisão da herança. Metade de seus 15 milhões seria oferecida a Lucas, além da casa que ele tanto amava. Era uma quantia significativa, mas era exatamente o que ele merecia, segundo Ernesto. Por sua vez, 20% do valor seria destinado a instituições de caridade. Os outros 30% seriam divididos entre seus filhos, garantindo que cada um recebesse sua parte justa. No entanto, a surpresa maior estava reservada para Mariana e Isabela. Mariana, a jovem que havia se tornado sua neta de coração, seria agraciada com o seguro de vida de Ernesto no valor de R$1,5 milhão. Um gesto que refletia o amor e a gratidão que ele sentia por ela e que garantiria seu futuro financeiro. Enquanto isso, Isabela receberia uma chave para um cofre no banco onde Ernesto guardava suas preciosas joias. Um presente que, à primeira vista, parecia modesto, mas que escondia uma riqueza inestimável, de acordo com suas palavras. Isabela sorriu ao ouvir sua parte na herança, convencida de que havia recebido uma parcela menor, mas suficiente para que ela nunca mais precisasse trabalhar. Isabela mal podia esperar para descobrir as joias que estavam guardadas no cofre, imaginando a fortuna que estava prestes a herdar. Enquanto a sala absorvia as revelações de Ernesto, uma sensação de surpresa e admiração tomou conta de todos. A generosidade e o cuidado meticuloso com que ele havia planejado sua herança revelavam a verdadeira natureza de seu caráter e a profundidade de seu amor por aqueles que ele deixava para trás. As palavras de Ernesto ainda ecoavam pela sala quando Isabela se retirou e dirigiu-se ao banco com uma expectativa palpável, ansiosa para descobrir as joias que ela acreditava ser sua herança. Contudo, ao abrir o cofre, o que encontrou foi uma surpresa amarga e inesperada. Diante dela, em vez de joias reluzentes e promessas de riqueza, havia apenas um copo de café frio, acompanhado por uma carta escrita pela mão de Ernesto. As palavras que ela encontrou ali a cortaram mais fundo do que qualquer punhal. Minha querida Isabela, começava a carta, e cada palavra era uma flecha perfurando seu coração. Para você, deixo este copo de café, gelado e amargo, assim como o amor que você me deu. Isabela sentiu seu mundo desabar ao seu redor. As lágrimas inundaram seus olhos, e seu coração partiu em 1000 pedaços pela cruel revelação do homem que ela um dia tentou seduzir para enriquecer às suas custas. Desolada e sem rumo, Isabela saiu do banco, sem saber para onde ir ou o que fazer. A tristeza e o arrependimento pesavam sobre ela, como um fardo insuportável que ela não sabia como carregar. Por outro lado, Lucas e Mariana continuaram suas vidas na casa que um dia pertenceu a Ernesto, seguindo os passos do homem que tanto amavam. Eles mantinham viva a memória de Ernesto, lembrando-se dos momentos preciosos que passaram ao seu lado e valorizando o legado de amor e generosidade que ele deixou para trás. Para Lucas e Mariana, a casa não era apenas um lugar para morar, mas um santuário de memórias e afeto, um lembrete constante do amor incondicional que Ernesto lhes dedicou. Ao longo dos anos que se seguiram à partida de Senhor Ernesto, Lucas e Mariana carregaram consigo não apenas a memória de um homem amado, mas também seus preciosos ensinamentos e valores. Em meio aos desafios da vida, eles encontravam força e inspiração nas palavras sábias e no exemplo de amor incondicional que Ernesto lhes proporcionou. Sempre que se sentiam desanimados ou solitários, eles lembravam das lições que Ernesto tanto valorizava. O mais importante na vida, costumava dizer Ernesto, é ter ao lado pessoas que amamos,
e que nos amam. O resto são apenas detalhes. Com a memória de Sr. Ernesto em seus corações, Lucas e Mariana viveram suas vidas com gratidão e alegria, seguindo o legado de amor e cuidado que ele começou. Eles abraçaram cada momento com fervor, valorizando cada sorriso, cada abraço e cada memória compartilhada. Por onde quer que fossem, Lucas e Mariana levavam consigo o espírito de Ernesto, espalhando bondade e compaixão por onde passavam. À medida que o tempo avançava, eles sabiam que, enquanto tivessem um ao outro e a memória de Ernesto para guiá-los, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Assim, a história de amor e cuidado que Ernesto cultivava continuou a prosperar, iluminando os corações daqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. E enquanto o sol se punha no horizonte, Lucas e Mariana sabiam que manteriam viva a memória de Sr. Ernesto em seus corações e sempre seriam felizes e gratos por tudo o que ele fez por eles. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!